Olá, já parou para pensar que poucas horas antes de ser crucificado, Jesus cantou uma canção? E não foi uma canção qualquer, não. Foi uma que expressava, ao mesmo tempo, a sua profunda angústia e também o seu triunfo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no Salmo 116, a surpreendente canção que Jesus entoou naquela noite. Para a gente entender a força desse salmo, precisamos nos transportar para um momento muito específico. Imagina a cena. A última ceia acabou. O pão foi partido, o vinho servido, a traição está ali, no ar. E no meio de toda essa tensão, a poucas horas de enfrentar a agonia da cruz, o que Jesus faz? Ele canta. E olha, não era uma música aleatória, era parte do chamado Halel egípcio, que são os salmos do 113 ao 118. Eles eram cantados tradicionalmente na Páscoa para celebrar a libertação do povo da escravidão no Egito. Ao cantar isso, Jesus estava pegando a maior história de resgate do passado de Israel e a aplicando ao resgate definitivo que ele mesmo estava prestes a realizar por toda a humanidade. E essa canção, curiosamente, começa num lugar bem sombrio. A primeira parte nos leva a um clamor que vem, literalmente, das profundezas do desespero. A linguagem aqui é muito forte, é visceral. Laços de morte, sabe, como se fossem cordas se apertando, e angústias do inferno, ou Sheol. Não é só um medo de morrer, é a sensação de já estar nas garras da morte, num beco sem saída existencial. Então, o que é esse tal de Sheol, que às vezes é traduzido como inferno ou sepultura? No Antigo Testamento, não era um lugar de fogo e tormento, mas o reino dos mortos, um lugar de silêncio, de sombra, de separação total da vida e principalmente da presença de Deus. E repare na oração que surge dessa angústia toda. Não tem teologia complicada nem palavras difíceis. É um grito curto, direto, quase um sussurro. Ó Senhor, livra a minha alma. Isso nos ensina algo muito poderoso. Na hora da crise de verdade, a oração mais pura é, muitas vezes, a mais simples. E agora a gente volta para aquela sala, naquela noite. Consegue imaginar Jesus, a própria fonte da vida, cantando essas palavras, sentindo o peso real daqueles laços da morte que o esperavam? A profundidade disso é algo imenso. Mas mesmo saindo desse abismo, o Salmo não fica no desespero, de jeito nenhum. Ele faz uma virada espetacular, mudando o foco do problema para a única solução possível, o caráter, a natureza imutável de Deus. A resposta de Deus não é uma ação aleatória, ela flui de quem Ele é. O salmista o descreve como compassivo, ou seja, cheio de graça, justo, que significa que ele é fiel às suas promessas, à sua aliança, e misericordioso, uma palavra que no hebraico tem uma raiz que remete ao útero, indicando uma ternura protetora quase maternal. E é justamente por causa desse caráter confiável de Deus que o salmista pode pregar para si mesmo. É uma conversa interna poderosa. Ei, minha alma, volte ao seu descanso. Lembre-se, o Senhor tem sido bom com você. É um ato de fé, de trazer à memória a fidelidade de Deus no passado, bem no meio da crise do presente. E veja só como o livramento de Deus é completo. Ele salva a alma da morte, a nossa crise existencial. Ele salva os olhos das lágrimas, a nossa dor emocional. E salva os pés da queda, os nossos tropeços práticos do dia a dia. A salvação de Deus alcança cada parte do nosso ser. Viver uma experiência de livramento tão completa assim leva naturalmente a uma pergunta. Uma pergunta que todos que já sentiram a graça de Deus se fazem. Como eu posso retribuir? Mas a resposta do Salmo, olha, desafia toda a nossa lógica. O que eu posso dar em troca por tudo o que recebi? É o desejo natural do nosso coração de querer retribuir, sabe? De querer quitar essa dívida de gratidão. E aqui está o ponto central, a grande virada do Salmo. A resposta não é eu vou fazer, eu vou sacrificar ou eu vou dar. A resposta surpreendente é eu vou tomar. Tomarei o cálice da salvação. A única forma de retribuir a graça é humildemente receber ainda mais graça. Mas afinal, o que é esse cálice da salvação? No contexto da época, isso se referia a um ritual bem específico, uma oferta de vinho que fazia parte de um sacrifício de ação de graças chamado Todá. E não era um ritual triste, pelo contrário, era uma festa, uma refeição comunitária para celebrar e contar para todo mundo a história de um grande livramento de Deus. Agora, a conexão é de arrepiar. Jesus canta sobre tomar o cálice da salvação minutos depois de ter oferecido aos discípulos o cálice da nova aliança, o cálice do seu próprio sangue.
Ele mesmo é o conteúdo daquele cálice. Essa experiência de receber a salvação de Deus não é um evento particular que fica só pra gente. Ela inevitavelmente transborda para uma nova identidade e para um compromisso público, o voto de um servo grato. O salmista declara: Eu sou teu servo. Mas note o paradoxo poderoso aqui. Ele diz isso logo depois de afirmar: Livraste-me dos meus grilhões. A verdadeira liberdade não é a ausência de um mestre, mas a troca de um tirano, o pecado e a morte, por um serviço voluntário e feliz ao Deus que nos libertou. E como nós expressamos essa gratidão publicamente hoje? Bem, os rituais mudaram, mas o coração é o mesmo. O sacrifício de gratidão no templo se torna para nós o sacrifício vivo de uma vida de gratidão. A refeição comunitária de Todá encontra seu cumprimento na nossa participação na ceia do Senhor. E o testemunho em Jerusalém se torna o nosso testemunho público na comunidade da igreja. Para terminar, o Salmo nos deixa com um dos versículos mais profundos e muitas vezes mal interpretados de toda a Bíblia, uma declaração sobre o valor da vida aos olhos de Deus. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que exatamente isso quer dizer? À primeira vista, pode parecer estranho, como se Deus se alegrasse com a morte. Mas a palavra hebraica original, yekar, significa exatamente o oposto. Significa algo de alto valor, caro, de grande peso. A morte de um filho de Deus não é um evento trivial para ele. Ele não a permite de forma leviana. Cada vida é preciosa e a sua perda tem um peso imenso para o coração de Deus. Pense no caso de Harriet Newell, uma jovem missionária que morreu aos 19 anos, antes mesmo de começar o seu trabalho. Para o mundo, uma tragédia, um desperdício. Mas aos olhos de Deus, a morte dela foi preciosa. Teve um peso, um valor. A sua história e o seu sacrifício inspiraram uma geração inteira de missionários. Para Deus, a morte dela não foi um fim, mas uma semente com um valor eterno. E a gente termina com essa reflexão. Saber que Jesus, na sua hora mais sombria, encontrou voz nesta canção, como isso transforma a nossa própria forma de orar. Quando os laços da angústia parecem nos cercar, podemos nos lembrar da canção que nosso Salvador cantou. Uma canção que nos garante que Ele entende, que Ele ouve e que nele o cálice da salvação é nosso para sempre.